Esse é o quarto episódio do Shy Talks Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber Valéria Noleto, cônsul honorária do Brasil na Austrália, CEO da Australia Brazil Chamber of Commerce e CEO da Brazil Week, maior evento na Austrália com foco em estreitar laços e gerar negócios entre ambos os países. Eu faço parte do comitê organizador da Brazil Week nesse ano. Eu me sinto tão, mas tão honrada em poder contribuir com a minha experiência para esse evento ser memorável. Seja bem-vinda, Val, ao Shy Talks Podcast. Muito obrigada, Chay. Um prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai falar então da Brazil Week, esse evento que tem o nosso coração, né, Val? Sim, Conta pra gente, antes da gente começar a falar da Brazil Week já, de onde veio essa inspiração? Chay, de um momento muito inesperado. Eu fui convidada para a abertura da German Week, que seria a Semana Alemã, há 2 anos atrás. E quando eu saí de lá, eu fiquei muito impressionada com o evento. Foi um evento maravilhoso, organizado pelo cônsul honorário da Alemanha aqui em Brisbane, em Queensland, na Austrália, né? E eu saí de lá muito impressionada. Foi um evento na Mercedes-Benz, enfim. Quando eu saí da Mercedes, que eu fui atravessar a rua. As coisas que acontecem assim que nem sabe de onde veio a ideia. Eu atravessando a rua, estava com a Jenny. Aham. Eu pensei, eu tenho que fazer a Brasil Week acontecer. Por que que a gente não tem uma Brasil Week aqui? Val, quando foi isso? Estamos em 2020, 2021, Ok. 2021. Aham. E de Em lá, outubro de 2021. de outubro, e quando essa ideia surgiu, você já começou a colocar em prática? Praticamente, sim. Ai, ai, me conta uma coisa, qual é o principal objetivo da Brasil Week? O principal objetivo da Brasil Week, Chay, é mostrar o que há de melhor no Brasil, gerando negócios, investimentos e trazendo boas notícias do Brasil, digamos assim, em vários aspectos, principalmente, né, comercial, mas também cultural, e assim por diante. É tão bacana a gente ter essa oportunidade aqui, afinal a gente está do outro lado do mundo, longe do Brasil, mas a gente tem uma comunidade brasileira aqui muito forte, negócios muito fortes também, e a Brasil Week é uma porta, é um canal para esses negócios crescerem ainda mais, concorda? Totalmente. Uhum. Para fazer acontecer a Brasil Week, Val, a gente precisa ter apoio. A gente precisa de parcerias para fazer ela acontecer. Afinal, esse evento é gigante. Eu falar que ele é, assim, costumo não, ele é o maior evento dos brasileiros aqui na Austrália para os negócios brasileiros. Então, para ele acontecer, ele precisa ter apoio. Quem está com a gente nessa jornada, Val? Chay, isso aí é tão importante, sabe? É fundamental mencionar aqui, desde o início, os diretores da Câmara de Comércio, porque eu não poderia fazer isso sozinha enquanto cônsul honorária. Então, eu realmente precisava do apoio da Câmara de Comércio, uma organização que já existe há 43 anos já, que foi fundada em Sydney em 1978. Então, digamos assim, a primeira organização a apoiar a Brasil Week e assumir para si a Brasil Week foi a Câmara de Comércio. Então, assim, sem o apoio de todos os diretores da Câmara, a Brasil Week não aconteceria. Então, em seguida, o apoio do Consulado Geral do Brasil, em Sydney, e da Embaixada do Brasil em Canberra. Sem o apoio do embaixador, do cônsul geral e de toda a equipe da embaixada e do consulado, seria realmente também, não digo impossível, mas não dar, não, a Brasil Week não teria a importância que tem, com Uhum. o suporte e o apoio deles, né? E finalmente, assim, os patrocinadores, é claro, que também sem os patrocinadores o evento não Não aconteceria, teria evento. não teria evento. Mas o comitê, o time de voluntários, o time enorme que cresce cada vez mais,
E o que me impressiona é que esse time, ele, como eu disse, ele é de voluntários, de pessoas que abraçaram a causa e literalmente vestiram a camisa. Uhum. Então, fazem por amor, fazem por acreditar na causa e se dedicam de uma forma impressionante. Para mim é uma honra muito grande a poder trabalhar com uma equipe que se dedica dessa forma e que, sinceramente, sem eles nada aconteceria, né. E temos o comitê que realmente executa, os líderes de cada dia, mas temos os outros voluntários que não estão no comitê, mas que contribuem de outras formas. E, finalmente, eu gostaria também de colocar aqui que o cônsul alemão, o Michael Rosemann, desde o começo, quando eu tive a ideia, afinal de contas, ele já organiza a Semana Alemã há 7 anos, eu liguei para ele e pedi que ele me ajudasse, que ele me orientasse, já que ele tinha tanta experiência. E ele, por pelo menos 4 vezes, se encontrou comigo, se encontrou com o time e se dispôs a ajudar, e me mentorou, me deu várias informações, o que fazer, o que não fazer. Mesmo assim, a gente continua, né, aprendendo algumas Aprendendo lições. sempre, Val. Aham. Claro, com certeza. Sabe que te escutando aqui, e eu faço então parte do comitê de marketing, faço parte do comitê geral, comitê de marketing, e é incrível, Val, quando a gente começou a se encontrar, eu acho que eu entrei no comitê no Brasil Week há uns 2 meses atrás, e a gente faz agora reuniões semanais, a gente fazia de 15 em 15 dias, uma vez por mês, enfim, e a cada encontro, ligar aquele Zoom e ver, as pessoas ali se entregando e atentas e querendo fazer o melhor, e querendo fazer mais, e é muito emocionante, porque nós como brasileiras que estamos aí eu tô há 4 anos, tu eu sei que tá mais que eu, ainda sou um bebê, como falam às vezes, de Austrália. Só de Austrália, né. Bom, mas enfim. Ah, então, assim, é um orgulho de poder fazer algo pelo nosso país, porque então, assim, é muito bacana a gente ver a entrega ali todos os dias, né, Val, desse comitê de voluntários que dá o coração, é bem isso, dá o coração para a Brasil Week acontecer agora em agosto. Aliás, Sim. vamos falar das datas que a gente não falou? Ainda Antes de falar das datas, posso só falar alguma coisa? por Ontem eu favor. Agora eu acordei. lembrei que a gente não falou das datas, porque a gente já começou. Verdade, verdade. Mas enquanto a gente ainda está falando do comitê, eu só queria dizer que ontem eu acordei e sabe aqueles pensamentos que vêm assim na sua cabeça que eu pensei assim: "Meu Deus, onde a gente estaria sem a Chay?" Eu não s eu juro para você, porque eu falei Ah, assim, obrigada, Val. ela preencheu tantas lacunas que eu juro para você, eu acordei, assim, com esse pensamento, eu não sei onde estaríamos sem a Chay. Ah, Então, a muito sua obrigada. contribuição, não vejo a hora de te encontrar e te dar um Não é? abraço. Para quem está nos escutando ou vendo no YouTube, a gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Val? Na verdade, eu não conheço ninguém do comitê, porque a maior parte do comitê fica em Brisbane, aqui na Austrália. Eu moro em Melbourne, para quem não sabe. Então, a gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas está agendado. Val, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Tu sabe o quanto eu sou grata mesmo por aprender com vocês, estar ali me dedicando e trazendo a minha experiência para juntas a gente fazer esse evento. Olha, né? Assim, é um foguete. Então, onde só vai ver zoom, lá na frente. Mal, então o evento começa em agosto, dia 23, e vai até o dia 17 de setembro, com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Dentro Uhum. desses eventos, a gente vai ter eventos de esporte, de cinema, de moda e o Business Day também, além das aberturas oficiais. Isso? Correto, Tá. exatamente. De filme, de moda. Uhum. O cronograma, para quem está, que me perguntam também muito, Val, quais são as datas? Está dentro do site da Brasil Week e também no Instagram. E é o primeiro post do Instagram, tem as datas bem direitinho de que dia a dia acontece. Val, para organizar um evento desse tamanho, devem ter alguns desafios. Muitos, na verdade. Alguns aqui, né, acho que devem ter muitos desafios para fazer acontecer um evento tão grandioso. Consegue compartilhar alguns aqui com a gente? Ou o mais ou o maior? Eu acho que o maior desafio é financeiro. O maior desafio é financeiro, porque é um projeto que se iniciou com uma ideia, sem $1, Uhum. sem $1.
Então, para conseguirmos patrocinadores significantes, eh, fazer com que eles acreditem num projeto que nunca aconteceu antes, eh, a gente precisa de muita audácia, Uhum. né, e acreditar muito no projeto. E acreditar na contribuição desse projeto. Então, o ano passado eu me lembro, quando eu consegui o primeiro patrocinador, menina, eu fiquei numa alegria. Eu É claro, imagino. eu tinha pedido um valor muito maior, eles deram um terço, não, nem um Aham, terço, aham. mas eu fiquei tão feliz, porque aquele primeiro dinheiro, aquele primeiro patrocínio queria que dizer que a gente ia conseguir pagar o primeiro evento da Brasil. Que as pessoas estavam comprando a ideia, né, no sentido, assim, que estavam vendo a importância desse evento. Exatamente, exatamente. Então, assim, o maior desafio realmente é financeiro e continua sendo ainda financeiro. Então, se tem alguém te ouvindo que quer patrocinar Brasil Week, por Tenha! favor, entre em contato, Ô Val, e venha. até hoje, a cada patrocinador que entra, a gente vibra muito, né, a gente fica Exato, muito feliz, porque é isso, é a chancela que está dando certo, que as pessoas estão com a gente, estão vendo a importância desse movimento, porque a Brasil Week, além de ser um evento incrível, ela é um movimento, eu vejo ela também como isso, sabe? Não é só o evento que dura um mês. É muito uhum, mais que isso, é um movimento, é uma bandeira, é o Brasil na Austrália, é o orgulho de mostrar tudo que a gente tem de melhor aqui para os australianos, e isso emociona. Então, quando a gente vê a cada patrocinador que entra, olha, gente, se vocês estivessem aqui com a gente, viva para lá, palminha para cá, enfim. exatamente, Não, exatamente. quando E a eu gente... gostaria só de citar aqui, assim, também, que, não é fácil também você liderar um time que, né, que tudo isso que, de novo, são todos voluntários com muita boa vontade. Mas aí vem a questão de gerenciamento, de expectativas, gerenciamento, mas quando está todo mundo com uma boa atitude, todo mundo com boa vontade, esse é o fator principal. Uhum. Esse é o que move, né? Val, então a gente teve a primeira edição ano passado. Eu não estava lá, então eu gostaria de saber quais foram as primeiras conquistas, as primeiras não, as principais conquistas de ter realizado a primeira edição. Então, essa é a segunda edição, esse ano é a segunda edição da Brasil Week. O que, que de lá para cá, quando tu olha assim a Brasil Week, lá aí em Brisbane, o que, que aconteceu assim que te dá aquece o coração? Eu acho que a primeira vitória que nós tivemos depois do primeiro patrocinador foi ter a confirmação da participação da Governor de Queensland. Para quem está no Brasil, para quem não é familiar com o sistema australiano, a Governor não é a governadora. A Governor, ela é a representante do rei no estado. Naquela época, ano passado, a rainha ainda estava viva, então ela era a representante da rainha Elizabeth no nosso estado. Então, quando a governor de Queensland, cada estado da Austrália tem o seu governor, sua governor, e, quando a governor confirmou que viria ao evento, nós ficamos ainda assim, uau, uau, a governor vem, a representante da rainha está vindo no nosso evento, sabe? Então foi uma vitória assim, opa, agora temos que fazer o negócio acontecer ainda melhor, né? Mas também a confirmação do embaixador, a vinda do cônsul-geral. Então, assim, a importância que eles deram e vieram fisicamente, né, para o lançamento, estavam aqui, líderes empresariais. Então, a participação da Volgren, por exemplo, foi muito importante, a vinda deles, a participação deles no painel da JBS, e então, assim, tiveram outras empresas, a Alliance Airlines, a Latam, sim, nos deu um apoio fantástico, não só contribuição de patrocínio, mas também 2 passagens para o Brasil para serem sorteadas. Então, assim, o apoio da Latam do ano passado e esse ano também, fundamental, e do nosso querido, amado Nelson Freitas. Não, Nelson Freitas é bastante conhecido no Brasil, obviamente, um ator, né, muito consagrado no Brasil, mas o Nelson estava aqui no estado em Brisbane, passando um tempo aqui, e recebeu um e-mail meu de uma louca, ah,
anônima, mandando e-mail para ele, pedindo para ligar, e ele ligou e imediatamente vestiu a camisa e com toda a generosidade dele participou, cantou na abertura da Brasil Week e até hoje, mesmo estando de volta no Brasil, ele é um apoiador da Brasil Week. Então, assim, esses apoiadores, esse suporte todo, assim, foi fundamental. Então, foram highlights da Brasil da primeira edição da Brasil Week. E é demais. E eu que não estava e assisto agora o que aconteceu ano passado, fico falando, meu Deus, que orgulho, Val, que orgulho. Deve ser assim incrível ver a jornada que está se construindo. Eu acho que um outro highlight é estar aqui hoje, gravando esse podcast, nós duas, e falando da segunda edição. Isso é demais também. Ou seja, é uma sementinha que se plantou lá o ano passado e que já está dando frutos. Exatamente. Val, quais são as novidades para esse ano e a expectativa? O ano passado, eu lembro que a gente já conversou, já tiveram mais de 2.000 pessoas nos eventos. Foram 11 eventos, ou 11 eventos exatamente, que aconteceram. Então, nossa, quais são as novidades e expectativas para esse ano? Bem, então, assim, acho que uma das maiores novidades desse ano realmente é o fato de estarmos lançando 4 eventos, na verdade, em Sydney. Então, o ano passado, todos os eventos aconteceram no estado de Queensland, aqui na Austrália. Então, a maior parte na cidade de Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. Uma cidade muito importante que está crescendo muito, que vai sediar os Jogos Olímpicos em 2032. Uhum. Então, mas os eventos aconteceram todos aqui, um evento em Gold Coast e em Sunshine Está Coast sediando também. A Copa do Mundo de Futebol Feminino. Exatamente! Ontem eu fui lá, tive a oportunidade de dar as boas-vindas à seleção brasileira feminina de futebol e foi, assim, um prazer muito grande conhecer o time. E então esse ano, estamos, assim, um pouco nervosas, porque é um passo, né, grande, mas estamos realizando 4 eventos em Sydney. Então, assim, o ano passado assim, surgiu um bom ciúminho, um ciúme legal, sabe. O pessoal de Sydney Claro. falando assim: Como assim que a maior cidade da Austrália não vai receber a Brasil Week, não vai ser o palco do lançamento da Brasil Week?" E aqui tem, assim como Rio e São Paulo, tem umas rixazinhas, Aham, né, aham, entre aham, Brisbane, aham. Sydney e Melbourne, enfim. Eu Então já esse ia falar. ano Nossa, em Melbourne. Agora é a nossa vez, estamos com muito ciúminho. Nós vamos ter que conversar ainda lá na frente. Eu estive num evento, Val, sábado, com um grupo de empreendedoras aqui em Melbourne. Obviamente, eu falei da Brasil Week, que eu tenho o maior orgulho, né? Então, contei da Brasil Week todas, mas e Melbourne? E Melbourne? E eu falei, vamos lá, pensamento positivo. Então, agora que eu trouxe o ciúminho, eu lembrei disso, agora é a minha vez. Entendeu? É a minha vez e de todos esses empreendedores brasileiros, empresas, enfim, que estão aqui. exatamente. E eu tenho certeza que vai acontecer, porque né, com a sua presença aí, Chay, apesar que eu queria, se eu pudesse te trazer para cá, eu ia te trazer para cá. Mas tudo bem, não posso ser egoísta. A gente tem que compartilhar um pouquinho com Melbourne, tudo bem. Mas eu tenho certeza que vai acontecer aí em Melbourne, né, quem sabe no ano que vem, né? Não é? Fica tu. Agora, sabe assim, fica só. Val, então, claro, então a gente expandiu a Brasil Week. Então, uma das principais novidades é essa, né? Exato. E, ok, eu vou te perguntar agora algo assim, uma curiosidade. O que tu pode trazer pra gente? Porque quando a Brasil Week também ela consegue promover muitos encontros, muito networking, muitas parcerias. Brasil, Austrália. Tem alguma história de pronto, assim, que tu lembre, que tenha acontecido lá que é um exemplo para ti de que, nossa, que máximo? Sim, eu tenho até um exemplo que inclusive até, assim, me trouxe eu até discretamente, até, assim, tive lágrima rolando, mas eu falei: "Não posso mostrar". Em novembro do ano passado, então a Brasil Week aconteceu em setembro. Em novembro, nós organizamos um evento em Sydney, que não era parte da Brasil Week. Hum,
tivemos um painel de discussão que foi ele de certa forma ele aconteceu, trazendo um pouco do tema que a gente tinha debatido, que a gente tinha conversado dentro do Business Day da Brasil Week. E ele aconteceu em Sydney, e quem liderou o painel de discussão foi a Mara Ban, que é uma brasileira que mora na Austrália já há muito mais tempo do que eu, é líder aqui em vários boards, enfim. E lá nesse evento de Sydney, eu estava sentada, quando eu vi, eu já sabia que ia acontecer, mas eu não sabia que ia me pegar daquela forma, assim, emocionalmente, né. Ah, um dos, participantes do painel de discussão que estava sentado lá em Sydney, o Tiago da Subtroco, oh meu Deus, enfim, depois eu vou lembrar o nome da empresa dele. Tá. Ele estava na audiência do Business Day da Brasil Week, ele Uhum. não era palestrante, ele estava simplesmente alguém falou para ele do Business Day da Brasil Week, alguém o convidou, Hum, ele foi, sentou, parte da audiência escutou o painel, discussão, enfim, no final, ele foi até a Maraban, se apresentou, falou do trabalho dele com solos, com todo na parte do agronegócio, o que ele já estava introduzindo de tecnologia brasileira, conhecimento brasileiro dentro de fazendas aqui, e pediu para a Mara para tomar um café com ela, enfim. Eu sei que os 2 se encontraram, tomaram um café, a Mara o apresentou, então, para outros líderes. Eu sei que o Tiago, depois disso aí, ele teve a oportunidade de participar eu até gostaria de perguntar para ele novamente, porque eu não quero dar informação aqui incorreta, mas claro. eu sei que várias oportunidades aconteceram para o Tiago por causa dele ter ido Aquele encontro. como audiência, naquele Business Day. Quando ele estava lá em Sydney, como parte do painel de discussão, que ele contou como ele tinha chegado no painel de discussão, Que e eu vi ali legal! na minha frente um exemplo concreto de algo que tinha acontecido sem nem eu saber, porque assim, é muito importante, Chay, embora seja líder da Brasil Week, o que eu gostaria do fundo do coração é de um dia chegarem assim no meu ouvido e falar assim: "Nossa, isso aconteceu por causa da Brasil Week". E eu nem sabia, Uhum. porque se a Brasil Week tiver os resultados que a gente espera, a gente nem vai ficar sabendo de Aham. tudo, porque vai crescer de uma forma que a gente não vai ter controle, sabe. Mas eu sentada ali, ouvi tudo do Thiago, da Mara, o que tinha acontecido, como resultado, Que eu, legal. assim, até realmente, escondi as lágrimas Ai, ali dentro do que evento. demais, eu imagino, deve ter sido incrível isso. Val, quando agora escutando isso e nossa conversa até aqui, eu fiquei pensando, e daqui a 5 anos? Hein? E daqui a 5 anos, como que tu imagina a Brasil Week? Onde ela vai estar, como vai ser? Já parou para pensar? Já, já parei para pensar. E, assim, tem coisas que a gente não pode pensar muito não, porque aí você pensa assim: "Mas como isso vai acontecer?". Mas, então, assim, sem pensar muito no como, né, mas pensando assim: "Ok, big picture", Uhum. pensando macro, daqui 5 anos daqui 5 anos, a nossa visão é que a Brasil seja referência mundial, eh, em trazer o que há de melhor do Brasil, gerando negócios, gerando investimentos e mostrando realmente boas notícias, bons, Exemplo. acontecimentos e oportunidades. E nem sempre, Chay, para falar a verdade, eu passei a maior parte acho que metade da minha vida foi fora do Brasil. E nem sempre morando fora do Brasil a gente vê boas notícias vindo do Brasil. Uhum, uhum. Então, daqui 5 anos, nós queremos ver a Brasil Week sendo referência mundial em trazendo um showcase de oportunidades de investimento, comerciais, culturais e, quem sabe, até filmes, né? Não é? Parcerias bilaterais.
Uhum. Enfim, tem muita coisa aí também que eu não posso contar, que a gente tem, assim, mas que a gente tem planos futuros que mais para frente, se Deus quiser, a gente pode Imagina que compartilhar. demais. Eu escutando isso, Val, eu imaginando também, daqui a 5 anos, a gente vendo a Brasil Week ser referência no mundo em eventos internacionais que propagam o nosso Brasil, deve ser, assim, incrível. Nos aguarde, né, Val? A gente Exato. estamos aí para isso. Val, e as pessoas que estão nos escutando agora, tanto quem está no Brasil, quem está na Austrália, quem está no mundo, mas que tem interesse na Austrália, que isso acontece também, de empresas brasileiras que estão no mundo, mas que estão com intenções aqui na Austrália. Como é que elas fazem para participar, para patrocinar, Val? Como é que a gente está organizando isso? Gostaria de fazer um convite agora para essas empresas. Se você está no Brasil ou, na verdade, em outras partes do mundo e tem interesse no mercado australiano, em explorar, conhecer, começar assim um namoro, digamos assim, ou que eu já tem até às vezes pesquisa de mercado pronta, enfim. Nós temos uma oportunidade dentro do Business Day para uma participação digital. Claro, são convidados para virem fisicamente, compra uma passagem de avião e estejam aqui. Austrália é pertinho. É barbada, né, Val? Barbada. Ah, mas estão convidados para vir, fisicamente. Mas, se isso não for possível, nós abrimos uma oportunidade das empresas participarem digitalmente. Essa é uma novidade, Val. Essa é uma super novidade, né. É porque tem tanta Tanta novidade, não dá. coisa, uhum, mas essa novidade é incrível. Exato, é uma oportunidade para nós fazermos um showcase de startups que estão no Brasil. O Brasil é um centro de inovação enorme, assim, eu estive em Florianópolis, ali em Santa Catarina, tem várias, claro, São Paulo, Rio, enfim, Goiás, eu sou de Goiás, mas enfim, as iniciativas, assim, existem, inúmeras inovações, no Brasil e startups, enfim. Então, é uma oportunidade para essas empresas estarem aqui digitalmente. Entre em contato conosco através do nosso site, passe um e-mail, rede social, fala com a Chay. Pior. Estamos juntos. Aham. Porque isso é uma grande novidade mesmo. Ter oportunidade, imagina isso, de tu estar em qualquer lugar desse mundo, mas tu tá de olho na Austrália e poder mostrar a tua empresa através, enfim, da estratégia de QR Code, a gente está ainda, né? Depois a gente fala sobre isso, e aí a pessoa poder mostrar, já plantar uma sementinha lá na Brasil Week para os australianos que vão estar lá em peso. E quando a gente fala australianos, quem são essas pessoas que vão estar lá, Val? Acho que é importante trazer aqui líderes empresariais, CEOs de empresas, embaixada, consulado, enfim. Mas são pessoas que são nome, nome e referência aqui na Austrália. Concorda? Exatamente, exatamente. Aproveitar até ressaltar aqui, Chay, a Brazil Week tem como público principal o público australiano e internacional. Claro que a comunidade brasileira, os brasileiros, eles são muito bem-vindos, eles precisam, a gente precisa deles, fazer parte de tudo isso. Mas toda a nossa comunicação, não toda, mas a maior parte da nossa comunicação, ela tem inglês. Por quê? Se o nosso objetivo é mostrar o que há de melhor do Brasil gerando negócios, nós queremos mostrar isso para os australianos que, muitos, ou a grande maioria, não conhecem bem o Brasil, né. E os brasileiros não necessariamente também conhecem bem a Austrália. O Nelson Freitas fala muito disso até em vários vídeos dele, né, que são gigantes, as maiores economias do hemisfério sul são Brasil e Austrália, e não se conhecem bem, né. Então a Brasil Week realmente tem como público-alvo principal os australianos e a comunidade internacional na Austrália. Perfeito, perfeito. Val, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta que não vou nem vou dar o antes, assim, não vou nem te dar o que é, mas é o seguinte, para você, Val, estar à frente da organização de um evento tão importante, que é a Brasil Week, é? Eu disse que a última pergunta não ia ser fácil.
A gente bateu bola antes, eu falei, Val, vou perguntar isso, isso e isso. Essa última eu não vou te falar, porque eu quero que venha do coração. E agora o óculos vai embaçar, hein? Chay, a Brasil Week representa coisas diferentes para voluntários diferentes, sabe? Assim, para mim, pessoalmente, quando eu penso na Brasil Week, eu penso em representar o brasileiro trabalhador, esforçado, que não tem as oportunidades que a gente tem, mas que depende de um investimento de uma empresa, que depende, que precisa daquele emprego para sustentar sua família. Eu penso num empresário que faz tudo direito, corretamente, nas pessoas que trabalham de uma forma muito honesta no Brasil e que muitas vezes acabam sendo vítimas de uma visão brasileiro ou do Brasil que não representam grande parte da nossa população. Eu penso no tanto de coisa boa, de coisa moda maravilhosa, de empresas maravilhosas, de ONGs que fazem um trabalho lindo. Eu penso no Sebastião, no Francisco, na Maria, que acordam de madrugada para sustentar sua família. Eu penso no empresário que nem sempre tem o suporte que ele precisa e que tem ali milhares de funcionários, sabendo que ele precisa pagar o salário daqueles funcionários. Então eu penso no brasileiro, embora eu pense em 230 milhões de pessoas, eu penso no indivíduo, sabe? Então a Brasil Week para mim, ela tem vários nomes, mas ela tem um nome. E isso para mim que passou a maior parte da minha vida, assim, ou grande parte da minha vida fora do Brasil, eu sou sempre vou ser uma brasileira muito orgulhosa, muito feliz de ser brasileira. Grata a Deus por ter nascido no Brasil. E para mim é uma forma de contribuir para mostrar o que há de melhor no Brasil. Ai. Lindo, Val. E é impressionante isso. Ontem a gente recebeu um vídeo teu de uma participação tua num evento em Brisbane com as jogadoras da seleção brasileira de futebol. E é impressionante isso, né? A gente que está fora do nosso país, só de escutar tu falando, tu com a camiseta do Brasil, e escutar o nosso som, a nossa batida, arrepia. Eu falei isso para ti, né? Me arrepiei, me arrepiei. Então, nós que temos a agradecer muito, Val, a tua dedicação, que é incrível para Brasil Week acontecer. Tu tá lá todos os dias, 24 horas, que nem eu costumo falar. Hoje de manhã, para vocês terem ideia, a gente já entrou conversando sem bom dia. Porque a Val, ela abraça isso, abraça essa causa, e eu estou aprendendo muito contigo. Todos do comitê estamos e somos gratos por tu trazer a Brasil Week e fazer acontecer com tanto amor e dedicação. Então, em nome do comitê, em nome dos voluntários, em nome do Brasil, em nome dos brasileiros que estão aqui lutando, que nem tu disse agora, com maestria, todos os dias para fazer acontecer, muito obrigada. Eita! Assim, emocionadas as duas. Emocionadas as duas, a gente encerra mais um episódio do Shy Talks Podcast. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui com você. Um beijo no coração de todo mundo, a gente se vê semana que vem. Tchau, Val!